Olá, meu nome é Lucas e ao longo da discussão que se inicia agora nós falaremos sobre componentes celulares. Esse tópico ele é uma revisão de assuntos que são discutidos no ensino médio, mas que a gente precisa ter bem claros ou bem revisados para a gente conseguir seguir adiante com o que a gente tem para discutir ao longo do semestre. Quando a gente fala em célula, então, a gente costuma pensar em algo como a imagem representa, e o primeiro elemento que eu destaco é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela tem como função fazer a separação entre o que está do lado de fora da célula e o que está do lado de dentro da célula. Essa membrana plasmática, ela tem duas camadas, na verdade, ela é uma bicamada com a mesma composição. A gente tem em cima o que seria o lado de fora, né, fluido ou líquido extracelular. Do lado de dentro a gente tem o citoplasma, o fluido intracelular. Mas o que a gente observa dessa bicamada é que ela é composta por fosfolipídios, que tem aquelas cabecinhas marcadas em redondo com duas perninhas. Parte desses fosfolipídios, as partes redondas, as cabeças, elas são hidrofílicas, ou seja, elas gostam de água, enquanto que as perninhas, que estão em amarelo, elas são hidrofóbicas, ou seja, elas não gostam de água. O resultado dessa estruturação é que de um lado da membrana plasmática a gente tem água, do outro lado a gente tem também água, né? A água do lado de fora, a água do lado de dentro da célula, mas entre o lado de fora e o lado de dentro não passa água. Isso vai me permitir, essa não passagem de água entre o lado de fora e o lado de dentro, vai me permitir uma compartimentalização, ou seja, a formação de compartimentos, a separação do que é o lado de fora e do que é o lado de dentro. Então, retomando aquela imagem inicial, a membrana plasmática permite a separação entre o que é o lado de fora da célula e o que é o lado de dentro da célula. Só que essa membrana plasmática, como ela permite separação de compartimentos entre lado de fora de alguma coisa e lado de dentro de alguma coisa, essa membrana plasmática ela vai ser importante para formar várias organelas, ou seja, várias das outras coisas que estão presentes dentro da célula. A membrana plasmática, por exemplo, ela delimita o núcleo. O núcleo a gente vê ali grandão, na parte mais central da célula, ele é todo envolto por membrana plasmática. Próximo do núcleo, a gente encontra ainda o retículo endoplasmático, que costuma ter dois formatos, o rugoso e o liso. A gente fala um pouco mais sobre isso mais adiante. Mas esses dois retículos, ou esse retículo endoplasmático, ele é formado por membrana plasmática. A gente tem ainda o aparelho de Golgi, que é um conjunto de empilhamentos de membrana plasmática. A gente tem as mitocôndrias, que são envoltas também por membrana plasmática, os lisossomos, que também são delimitados por membrana plasmática, as vesículas de transporte, também delimitadas por membrana plasmática. Cada uma dessas organelas que a gente mencionou antes é um compartimento diferente. E esses compartimentos diferentes, esses lugares diferentes dentro da célula, me permitem uma separação de funções. Cada organela vai ter a sua função. Por exemplo, o núcleo, que a gente reconhece aqui na imagem, a gente já viu antes, ele vai ter como função o armazenamento do material genético. O retículo endoplasmático rugoso, ele vai ser responsável pela produção de proteínas, com o auxílio dos ribossomos. Os ribossomos a gente não tinha mencionado antes, eles não são delimitados, não são feitos por membrana plasmática. É a primeira menção a algo que não envolve membrana plasmática. O retículo endoplasmático liso, que a gente enxerga na imagem, ele vai ser importante para a produção de mais membrana plasmática. O aparelho de Golgi, fica mais lá em cima à esquerda nessa representação, vai ser importante para o endereçamento e amadurecimento de proteínas e vai ser ajudado nessa função pelas vesículas de transporte que a gente tinha mencionado antes. O lisossomo, por sua vez, vai ser importante para a digestão intracelular, ou seja, digestão de coisas dentro da célula, e as mitocôndrias elas vão ser importantes para a produção de energia. Mas a gente tem algumas estruturas e organelas que são sem membrana plasmática. A gente logo atrás falou dos ribossomos,
né? Eles vão trabalhar junto com o retículo endoplasmático rugoso, mas a gente destaca também os centríolos. Os centríolos eles vão ter um papel importante no processo de divisão celular. E a gente não pode esquecer de mencionar o citoplasma. Né? O citoplasma vai ser todo o recheio da célula, todo o resto que tem ali dentro da célula. Ele não é uma organela em si, mas ele é o espaço onde vão acontecer várias coisas na célula, especialmente uma série de reações químicas muito importantes que são fundamentais para essa célula. Então a nossa síntese é que várias organelas elas têm diferentes funções. Elas costumam ser delimitadas por membrana plasmática, mas a gente tem algumas exceções.